Boa noite, irmãos. Obrigado por mais uma vez me dar o privilégio de poder compartilhar com você aí na sua casa uma porção da Palavra de Deus. Como eu falei ontem, quando preguei sobre o Salmo de número 91, abordei 3 aspectos do Salmo de número 91, que foi a necessidade das Escrituras, a contemporaneidade das Escrituras e a questão da credibilidade das Escrituras. No sermão de ontem, eu afirmei que o Salmo de número 91 nunca foi tão atual e fala sobre o livramento de Deus em momentos de dificuldades, em momentos de adversidades, como Deus é o refúgio, como Ele nos guarda debaixo das suas asas, como Ele nos livra das pestes. Essa foi a temática do sermão de ontem. Hoje eu quero continuar essa linha de raciocínio dentro desse momento que passamos no mundo inteiro hoje sobre a pandemia desse vírus, Desse vírus que tem causado tantos danos na humanidade. E eu quero convidar você, dessa vez, não para abrir no Salmo de número 91, mas nós vamos abrir dentro do contexto do Salmo de número 91. E eu quero convidá-lo para ler a sua Bíblia em Êxodo capítulo 7. Eu vou ler do verso 1 até o verso 7 também. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre o Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram ao Faraó. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. O título da mensagem desta noite é Manifestações do Julgamento Divino. E é importante nós lembrarmos que dentro do contexto do Salmo de número 23 e 91, e dentro do contexto do texto que nós estamos falando aqui, as pragas que atingiram o Egito não foram pragas enviadas pelo demônio, tampouco foram pragas enviadas pelos deuses egípcios. As pragas, ou as 10 pragas, como estão conhecidas, eram manifestações do julgamento divino sobre o pecado do Egito. Era a forma, ou foi a forma, que Deus escolheu para mostrar ao Egito que ele era o Senhor da terra, o soberano do universo, e que ele iria tirar os hebreus, o povo de Israel, como conhecemos, da escravidão e iria levá-lo de volta para a sua terra. É importante nós sabermos como a igreja afirma isso e como cristãos nós fazemos essas afirmações todos os dias. Quando alguém chega com alguma notícia ruim para nós, geralmente nós falamos: Deus está no controle. Nós afirmamos que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele é o soberano dos reis da terra. Nós afirmamos pelas Escrituras
que as autoridades constituídas foram constituídas por Deus, que Deus deu a elas autoridade e que Deus as sujeita à sua própria autoridade. Nós falamos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós temos essa noção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas vezes, quando acontecem coisas como esta que está acontecendo agora, nós nos desesperamos e esquecemos de quem é Deus, esquecemos do poder de Deus, esquecemos quem somos nós, a missão e a razão da nossa existência como igreja, e começamos a nos desesperar como aqueles que não têm esperança, como disse o apóstolo Paulo para os irmãos. É importante que nesse momento e nesse quadro mundial de pandemia, nós olhemos não apenas o que a ciência está dizendo, é importante não levar apenas em consideração o que os meios de comunicação estão anunciando. São coisas importantes que nós devemos estar sempre ligados e atentos às informações, principalmente às orientações da Organização Mundial de Saúde. Mas nós não podemos deixar do lado de fora dessa situação a visão espiritual desse fato. Há algo extraordinário acontecendo em nossos dias. Deus, através da sua mão poderosa, está manifestando julgamento sobre a terra. E eu sei que há muita teoria de conspiração, de onde surgiu esse vírus, não é? Mas eu não quero levar em consideração essas coisas agora. Eu quero levar em consideração o simples fato de que Deus é aquele que controla todas as ações. É Ele que diz, agindo eu, quem impedirá. É Ele que afirma na sua palavra que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele autorize. Então nós temos que entender que diante de tudo que está acontecendo, Deus continua assentado em seu trono de glória e poder. E Ele continua regendo a terra como sempre fez, com poder, com majestade, com sabedoria, com glória e com misericórdia. E nós, como cristãos, nós não podemos deixar de lado essa perspectiva espiritual, essa perspectiva cristã daquilo que está acontecendo no universo. É por isso que eu quero chamar a sua atenção para 3 aspectos da manifestação de Deus que eu entendo estarem acontecendo nesses dias, dentro daquilo que já estudamos do Salmo de número 91 e dentro da leitura e do contexto de Êxodo capítulo 7, ou de Êxodo 7, 8, aquilo que vai transcorrer as 10 pragas que aconteceram no Egito. A primeira delas é a manifestação do julgamento divino no mundo. O mundo, no texto que acabamos de ler, ele é representado pelo Egito. O Egito, na ocasião, era um país idólatra, um país politeísta, um país com padrões morais e espirituais completamente contrários ao pensamento de Deus. No mundo, como vemos hoje e como já foi desde sempre, o mundo sempre criou o seu próprio sistema de valores, que não apenas desagrada a Deus, mas sistemas criados para contrariar as leis de Deus. E quando aconteceram as manifestações divinas no Egito, todos os hebreus sabiam que era a mão de Deus, porque Moisés havia avisado que isso iria acontecer. Então, quando os hebreus viram aquelas manifestações, as pragas acontecendo no Egito, nenhum deles desacreditou de Deus. Todos eles ouviram também o que os magos do Egito falaram, o que os cientistas da época estavam dizendo, mas nenhum deles deixou de acreditar que era o poder de Deus, o braço forte de Deus que estava sendo revelado naquela ocasião. É importante nós levarmos em consideração o contexto da igreja no mundo. Eu sei que muitas vezes você ouve notícias
nos meios de comunicação de que cristãos estão sendo mortos na Coreia, que estão sendo mortos na China, que cristãos estão padecendo pelo mundo afora, que estão sendo transformados em espetáculo público, envergonhados, humilhados, que o mundo, dentro desse sistema que nós temos hoje, tem não apenas feito caso de Deus, da sua palavra, mas tem perseguido o seu povo. E a experiência daqueles que já estão na glória, debaixo do trono de Deus, como diz o livro de Apocalipse, até quando, Senhor, não julgarás aqueles que fazem essas coisas terríveis na terra? Eu sei que, diante de tudo que está acontecendo, grupos de oração estão sendo criados, cristãos estão espalhados no mundo, estão orando a Deus, pedindo a Deus para que essa peste passe, para que isso acabe e para que de uma hora para outra o vento de Deus possa levar tudo isso para bem longe de todos nós. Mas a pergunta que eu faço para vocês, esta é a oração correta para este momento. Devemos nós pedir a Deus que simplesmente cesse tudo o que está acontecendo no mundo. Vamos nós nos esquecer, por exemplo, da oração, do clamor de Jesus em Jerusalém, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e que maltrata aqueles que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, e tu rejeitaste. Porventura, nós nos esquecemos das palavras de Jesus dita em Mateus 24 e 25, em especial quando falava sobre os fins dos tempos, quando fez referência à guerra, rumores de guerra, a pestes, quando ele disse: necessário é que assim aconteça, então virá o fim. Você acredita realmente que Deus iria permitir que algo tão terrível acontecesse no mundo, sem que isso pudesse trazer algum proveito para o Evangelho e para a salvação do próprio mundo? Meus irmãos, meus queridos, não há nenhum inocente no mundo hoje. A palavra de Deus nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda no Evangelho de João, o Senhor Jesus disse: e sobre eles permanece a ira de Deus. As manifestações do julgamento divino sobre o mundo é uma tentativa divina de trazer o homem ao arrependimento para que ele reconheça quem ele é, reconheça os seus pecados, a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua condição diante do Eterno. E ele possa reconhecer a Deus como seu Criador, como seu sustentador, como seu mantenedor, como seu refúgio e fortaleza. Que ele possa se dobrar diante de Deus e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, como diz a palavra. Eu quero desafiá-lo nesses dias, antes de dizer para Deus: ó Deus, faz cessar essa peste. Que vocês se lembrem do que tem acontecido com a igreja no mundo, e como a igreja tem sido maltratada no mundo, e como a igreja tem sido assassinada e transformada em espetáculo no mundo, a igreja sendo morta pelas mesmas pessoas para as quais ela foi enviada para salvar. Eu quero que vocês lembrem-se também de que isso que está acontecendo hoje em dia no mundo tem feito uma viravolta no mundo todo. As pessoas estão ficando em suas casas, as pessoas estão dando valor àquilo que realmente é o mais importante. As pessoas estão percebendo que o crucial da vida não é buscar os bens materiais desenfreadamente, que o luxo, que o glamour, que a fama são efêmeros, mas que agora a vida tem sido valorizada, as pessoas têm ficado de quarentena, têm ficado trancafiadas em casa. Sabe o que é que eu penso sobre isso? É que Deus está nos dando uma grande lição. É como se Deus dissesse para os governantes do mundo e para todos os arrogantes da terra: vocês acham que vocês têm o controle do universo,
Vocês acham que vocês sabem mais do que eu. Vocês acham que vocês são o Todo-Poderoso e que eu é que sou o humano. Então eu vou fazer com vocês aquilo que um pai amoroso faz com um filho rebelde. Vou pegá-los pela ponta da orelha, vou levantá-los para que vocês fiquem de ponta de pé e vou levá-los para casa. O que Deus está fazendo com as autoridades e com os governos, e está fazendo com todas as nações, é mostrando para eles que criança rebelde, muitas vezes para reconhecer a autoridade do Pai, precisam ser colocadas dentro de casa. Então, meu irmão, talvez a melhor oração para fazer nesse momento seja: Senhor, antes de cessares a peste, cumpre todos os teus propósitos para com a tua igreja e para com o mundo. Que esse mal possa exercer benefícios, que nós, depois desse mal, possamos ser pessoas melhores do que éramos antes dele. A segunda manifestação do julgamento divino, que eu entendo dentro do contexto que temos hoje, é o julgamento divino para com a própria igreja, o povo de Deus. Porque o povo de Deus também vive dentro desse mesmo contexto. Não que o povo de Deus seja perdido, não conheça a Deus, não queira conhecer a Deus, mas o povo de Deus hoje, que nós chamamos de igreja, está muito mais para a igreja de Laodiceia do que de igreja de Jerusalém. É impressionante como nós nos afastamos de Deus e como nós nos rebelamos contra o Altíssimo, como nós não dávamos mais importância para a oração e para a leitura da Bíblia, como começamos a acreditar em coisas que não tinham nenhum significado. Igrejas arrogantes, igrejas que estão apegadas ao seu templo, que estavam se gabando umas para as outras qual era o melhor templo, qual era o templo mais bonito, quantos membros nós temos mais do que os outros, qual o valor financeiro que temos em caixa, qual é a influência que exercemos na sociedade. Uma igreja arrogante, uma igreja materialista, apegada ao humanismo, uma igreja envolvida com a política, quando deveria estar envolvida com as coisas de Deus, líderes arrogantes, que acham que são melhores do que os outros, que ficam se gabando do tamanho de seus templos e da sua condição social, líderes que desfilam para cima e para baixo, enquanto outros passam necessidade. Sabe o que foi que Deus fez com a igreja nesse dia? Com essa igreja arrogante, essa igreja que acha-se necessária e que pensava que Deus não poderia fazer nada sem ela. O que Deus fez com a igreja nos dias de hoje foi: vá para casa. Já que você não quer testemunhar de mim no mundo, então fique em casa. Já que você perdeu o sentido da sua existência, a razão da sua existência, fique em casa. Eu vou mostrar para vocês que eu ainda sou Deus e que eu sou autossuficiente, que eu sou o poderoso, o dono do universo. Agora, sabe o que é que está acontecendo? E eu quero até fazer uma pergunta para vocês. Para que serve o templo de Salomão agora? Para que servem as estruturas suntuosas das igrejas cristãs na Europa? Para que servem os grandes templos aqui na cidade de Manaus? Para que servem aqueles cultos marcados compulsivamente para que as orações fossem feitas dentro do templo, porque lá dentro do templo Deus iria ouvir melhor do que qualquer outro lugar? Elas não servem para nada. O que Deus está dizendo é: igreja, se vocês não querem cumprir o papel e gozar do privilégio que eu dei a vocês de serem a minha testemunha na terra, então vocês vão ficar em casa. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Nós estamos em casa, como um filho que foi chamado a atenção pelo pai, como um filho que fez coisas erradas ou que estava fazendo coisas erradas e que está sendo disciplinado. Assim tem acontecido com a igreja dos nossos dias.
estamos todos em casa por um tempo. Na verdade, estamos em casa porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e Deus também quer nos proteger. Ele está nos guardando desse terrível mal e Ele está nos guardando, mas Ele também está nos ensinando. Vocês não são insubstituíveis. O único que é insubstituível é o meu Filho Jesus Cristo. Essa seria uma palavra e uma grande lição para todos nós. Deus tem nos ensinado coisas maravilhosas nesses dias. A sua mão e o seu poder têm estado em nosso meio. O seu Espírito tem se revelado, tem se manifestado no meio da sua igreja. E mesmo que nós não estejamos juntos dentro de um templo que achávamos ser indispensáveis para adorar a Deus, ainda assim estamos adorando ao Senhor. Mesmo que achássemos que era impossível adorar a Deus sem as estruturas que tínhamos, nós estamos aprendendo que nós não precisamos dessas estruturas para adorar ao Senhor. Vocês estão me ouvindo hoje de suas casas, eu estou pregando de minha casa e Deus continua assentado em seu alto e sublime trono. A igreja que deixou Cristo do lado de fora, como fez a igreja de Laodiceia, é a igreja que precisa ser restaurada. É a igreja que precisa ser reformada. E é a igreja que precisa ser resgatada. E é o que Deus está fazendo conosco nos dias de hoje. Podem acreditar, irmãos, depois que essa peste passar, nós seremos cristãos mais fervorosos. Depois que essa peste passar, nós daremos mais importância aos irmãos que estavam ao nosso lado e que nós nunca abraçamos. Depois que essa peste passar, nós daremos mais importância às pessoas do que ao templo e do que às coisas. Depois que essa peste passar, nós teremos reconhecido o poder e a necessidade de orar sem cessar. Depois que essa peste passar, nós entenderemos o poder da palavra de Deus que nos orientou no meio da tribulação e da angústia e da dor. A igreja está em casa. A igreja está sendo disciplinada. A igreja está sendo orientada, ensinada a proceder de conformidade com a palavra de Deus. Além da manifestação do julgamento divino no mundo, Deus está colocando o mundo em quarentena, puxando o mundo pela orelha e colocando dentro de casa. Assim como Deus está fazendo com a igreja de hoje, pegando a igreja pela ponta da orelha e colocando dentro de casa, disciplinando a sua própria igreja. Mas ainda há a manifestação de Deus para conosco, do ponto de vista pessoal. Quando Deus falava através de Moisés e Arão ao faraó do Egito, ele não falava apenas à nação egípcia, ele falava pessoalmente com o faraó. Ele tinha não apenas interesse que o faraó do Egito o reconhecesse como Deus, mas que também a nação toda o reconhecesse como Deus. O que acontece no mundo hoje, o que acontece no meio da igreja hoje, do ponto de vista coletivo, é também a manifestação do juízo de Deus para nós do ponto de vista pessoal. Deus quer falar conosco pessoalmente. Ele não está olhando apenas as pessoas no atacado ou no varejo. Ele está olhando também na particularidade das nossas vidas. Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele não quer que digamos como muita soberba no nosso o Brasil é o maior país cristão do mundo. Ele quer que nós sejamos cristãos. Pessoalmente, todos nós e cada um de nós o busquemos em espírito e em verdade e o adoremos como verdadeiros adoradores. Deus está nos colocando dentro de casa para nos ensinar que nós somos pequenos e precisamos dele, que não podemos viver a parte dele, que nós não somos o dono do mundo e sequer somos o dono das nossas vidas. Enquanto estamos pregando, existem milhares de pessoas que estão no hospital, que sequer podem falar,
algumas delas que estão entubadas e outras que estão tentando encontrar um aparelho para respirar. Mas pela graça de Deus, eu e você que nos ouve e eu que falo aqui, ainda podemos respirar e dizer: só Jesus Cristo é o Senhor, Deus é o Senhor. Podemos dizer também, como disse o homem, o salmista do Salmo de número 91, Deus é o Senhor, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me livra de todo mal. Ele faz isso do ponto de vista geral e do ponto de vista específico. Ele faz isso do ponto de vista coletivo, mas ele faz isso do ponto de vista pessoal. A questão é essa. Quando acabaram as pragas do Egito, o que aconteceu com o Egito depois que ele foi devastado? Quem é o Egito hoje? O Egito hoje adora a Deus, serve a Deus. O Egito deixou os seus deuses e deixou o mundanismo. Deixou o Egito tudo de errado que estava fazendo e agora é uma nação cristã, uma nação temente a Deus. Eu quero perguntar para você, depois que essa praga passar, quem será você? E depois que tudo voltar ao normal, você voltará a fazer tudo o que estava fazendo, do mesmo jeito que estava fazendo? Ou você será alguém diferente? Manifestações do julgamento divino no mundo, na igreja, em mim e em você. E cabe-nos analisar cuidadosamente de que forma iremos olhar e perceber e acreditar naquilo que está acontecendo nos nossos dias. Eu lembro-me das palavras do salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. 10 pragas foram lançadas no Egito e nenhuma delas atingiu o povo de Deus. O povo de Deus permaneceu povo de Deus. Apesar de toda a sua rebeldia, ainda assim permaneceu o povo de Deus. A igreja tem passado por muitas tribulações e angústias e nesses últimos dias tem enfrentado um inimigo invisível, mas a igreja continua sendo o povo de Deus. Lembre-se disso, das palavras de Deus através de Moisés, escritas no livro de Êxodo. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Que Deus, em sua graça e infinita misericórdia, convença pelo Espírito Santo você e eu do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos nos dobrar diante de Deus e reconhecer a sua grandeza e a sua soberania e voltarmos para Deus enquanto há tempo. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, que Ele te guarde de todo e qualquer tipo de mal. Ó Deus, não deixe que essa peste cesse, até que cumpras todos os teus propósitos na terra para esse tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.